É uma alegria estar com os irmãos aqui nessa manhã, nesse contexto um pouco mais friorento, mas cremos que o calor do Espírito Santo nos aquecerá, que a palavra de Deus nos aquecerá, e nós louvamos a Deus por Ele nos possibilitar que prestemos esse culto que é simplesmente devido ao seu nome. Eu quero convidar os irmãos, por favor, para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, e nos versículos 17 a 25. Vamos aprender algumas lições preciosas sobre Jesus. Aliás, o tema da nossa reflexão nesta manhã será 8 lições preciosas sobre Jesus, tendo como base Mateus capítulo 4, versículos 17 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez e vamos pedir para que Ele fale conosco por meio desse texto e que através dessa mensagem Deus acima de tudo seja glorificado, mas nós enquanto igreja sua sejamos edificados, sejamos abençoados, sejamos tocados por Deus, enfim, sejamos impactados e transformados. Amém? Pai, eu quero louvar o seu nome, quero agradecê-lo pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua beneficência para conosco, porque se estamos hoje aqui vivos, se temos um casamento abençoado, uma família abençoada, irmãos abençoados, um emprego abençoado, ou até mesmo que tenhamos eventualmente experimentado um reveses nessas e em outras áreas, sabemos que podemos contar com a sua presença em cada momento de nossas vidas. Sejam esses momentos bons, sejam eles maus, sejam positivos, sejam negativos, sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu estar com seus discípulos todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E nós te glorificamos por isso, nós acreditamos nessa promessa que o Senhor deu aos seus discípulos, entre os quais nós assim nos encontramos, e por isso, Senhor, nós suplicamos nesse momento a sua bênção, para que o Senhor fale conosco por meio desse texto. Que esse texto, mais uma vez, gere vida à nossa vida, que ele gere transformação ao nosso ser, gere, por que não dizer, um conteúdo importante em termos de informações bíblicas, teológicas, que venham glorificar o seu nome, venham abençoar a nossa vida, venham amadurecer a nossa fé. Obrigado por tudo, te pedimos mais uma vez que o Senhor fale, por favor, conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode se assentar. Esse texto de Mateus capítulo 4, versículos 17 a 25, que acabamos de ler, ele narra alguns acontecimentos que se deram durante o ministério público de Jesus, sobretudo, particularmente aqui falando, na região ou nas circunvizinhanças do mar da Galileia. Durante o seu ministério ali exercido nessa importante região de Israel, Jesus, ele pregou arrependimento,
ele chamou algumas pessoas para o seguirem, e ele também curou muitos enfermos, como nós acabamos de ler nesse texto. E é nesse contexto que nós podemos encontrar e, sobretudo, aprender 8 preciosas lições sobre Jesus. E lições estas que eu gostaria de compartilhar, que eu gostaria de dividir com vocês nesta presente manhã. Nós cantamos muito sobre Jesus e graças a Deus por isso. Hoje, particularmente, falamos bastante sobre a graça de Deus, sobre a pessoa bendita de Jesus nos cânticos e, mais uma vez, louvamos a Deus por isso. E, dando continuidade a esse mesmo tema, queremos agora ouvir também a palavra de Deus nos ensinando algumas preciosas, relevantes, importantes lições sobre a pessoa de Jesus. Se nós estamos aqui vivos é por causa de Jesus. Se somos abençoados é por causa de Jesus. Se somos salvos é por causa de Jesus. Se somos transformados é por causa de Jesus. Então tudo na nossa vida é cristocêntrico. Tudo gira em torno da pessoa e obras benditas do Senhor Jesus Cristo ali de Nazaré. Mas indo ao texto, diretamente ao texto, meus irmãos, lendo essa passagem bíblica, eu descubro em primeiro lugar que Jesus ordena às pessoas que se arrependam. A primeira lição que aprendo sobre Jesus nesse texto é que Jesus ordena às pessoas que se arrependam. Veja o que diz Mateus no capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe que a mensagem de Jesus, ela não fala sobre a ausência de problemas nesse mundo, ela não fala sobre a presença, por exemplo, de bênçãos terrenas, não fala sobre a prosperidade material, e também não fala sobre ser bem-sucedido nesse mundo, embora essas coisas, vez por outra, aconteçam ali na nossa vida. A mensagem de Jesus, percebam, ela fala sobre a necessidade que nós temos de nos arrependermos dos nossos pecados. E quando nós falamos sobre arrependimento, meus irmãos, existem várias conceituações teológicas e filosóficas sobre o arrependimento, mas talvez uma das definições mais singelas, mas ao mesmo tempo mais tocantes e mais profundas, seja esta: arrependimento, em linhas gerais, significa mudança de vida. Mudança de vida. Aliás, o termo grego que é usado frequentemente para arrependimento, que é metanoia, ele aponta para uma mudança da nous, ou seja, da mente. A nossa mente deve ser mudada pelos princípios do Evangelho, pela pregação do Evangelho, pelas doutrinas do Evangelho, e portanto uma mente transformada gerará automaticamente ações mudadas, atitudes mudadas e comportamentos igualmente mudados. Então a mensagem de Jesus nos conclama, nos ordena, não é uma sugestão, é uma ordem para que nós nos arrependamos, isto é, para que nós mudemos de vida. Aliás, aqui o verbo grego metanoel, que tem a ver com arrepender-se, ele nos ensina 3 importantes e fundamentais lições. Primeira, nós descobrimos que o verbo está no imperativo: arrependei-vos. Por isso, o arrependimento é uma ordem e não uma sugestão que Jesus nos dá. Jesus não sugere aos seus discípulos, à multidão que o segue, às pessoas que o acompanham: se vocês estiverem num bom dia, se vocês estiverem tranquilos, se vocês tiverem condições, aí um tempinho sobrando para pensar sobre a vida, sobre a morte da bezerra, como diz o outro, então vocês podem pensar se vão ou não se arrepender. É uma ordem, é uma exigência, é algo que o Senhor de forma imperativa ordena àqueles que o seguem. Portanto, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos mudar de vida, mas essa mudança só é possibilitada pela graça de Deus, como nós muito bem cantamos na manhã de hoje. Segunda lição sobre o verbo metanoel. O verbo está também na segunda pessoa do plural: arrependei-vos. Desse modo, o arrependimento é uma ordem que Jesus dá para todos.
Não é só para o neófito, não é só para aquele que tem 30, 40, 50, 60 anos de igreja, não é apenas para aquele que é mais versado nas Escrituras ou para aquele que talvez seja menos versado, independentemente da nossa cultura, da nossa classe econômica, financeira, social, política, qualquer que seja ela. Todos nós, sem exceção, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, mestres, membros, não importa nada disso, todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E isso nos leva a uma terceira verdade sobre o verbo, é que o verbo metanoel também está no presente. Por isso, o arrependimento dos pecados é uma exigência que Jesus nos faz hoje, aqui e agora. Não era apenas para a audiência do primeiro século da época de Jesus. É evidente que esse texto originalmente não se nos é direcionado, ele é direcionado para aquele público. Mas também esse texto aponta para a necessidade que temos de nos arrepender a cada dia, a cada momento, como exatamente neste exato momento em que eu e você estamos ouvindo essa pregação. Esse momento, agora, já neste exato momento, esse é o tempo oportuno que Deus nos dá, a mim e a você, para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Deus arrependidos, clamando pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua compaixão e assim por diante. Enfim, Jesus ordena em primeiro lugar as pessoas que se arrependam. Esse é o cerne do Evangelho, é o centro do Evangelho, o arrependimento de pecados e, portanto, a mudança e transformação de vida que só podem ser operados por meio da graça divina. É obra de Deus e não de homens, mas quando Deus... Vejam o que diz Mateus, no capítulo 4. A 19. Obrigado, Elbe. Fiquem tranquilos que problemas terrenos